Bem, boa noite, eu sou Solange, sou historiadora aqui do Centro de Documentação e Memória da Universidade. Antes de mais nada, quero mais uma vez agradecer ao público que tem prestigiado aqui os nossos debates. Para quem já ouviu, né, a gente é um padrão de abertura, né, de apresentar o Centro de Documentação, de dizer que a gente tem um acervo cuja linha de acervo de documentação é sobre a história política contemporânea brasileira, né, focado na resistência. Temos um acervo único, especial, um dos poucos no Brasil que consegue congraçar partidos, indivíduos, militantes e organizações que se colocaram contra a ditadura militar e alguns até com histórias mais que vão antes até do golpe de 31, como o acervo do Astrogildo Pereira, do Roberto Morena, e Mário Pedrosa e de outros, né? E hoje, né, esse nosso evento está trazendo um tema que, sem sombra de dúvida, é um dos temas mais instigantes da história contemporânea, né? A Revolução Russa. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Danilo, como foi apresentado. Antes de tudo, eu gostaria só de explicar, assim, eu não sou nenhum especialista no tema, na Revolução Russa, sou um curioso sobre o tema, li algumas coisas, estudei junto com o Vitor Letícia, que é de quem eu vou falar um pouco sobre o tema, mas não sou nenhum especialista, então eu estou aqui no papel de levantar algumas provocações a partir de um texto do próprio Vitor Letícia, um texto em que o Vitor Letícia comenta as palestras do Mário Pedrosa sobre a Revolução Russa, que foram publicadas no jornal Vanguarda Socialista. Então, um pouco meu papel vai ser esse. A outra questão é, assim, além disso, eu ajudei um pouco a organizar aqui o evento, né? O grupo de qual eu faço parte, o Interludium, junto com o CEDEM, a gente tinha organizado um debate anterior que foi sobre o neoliberalismo e pensou nesse debate sobre a Revolução Russa, um pouco pelo fato de que a gente está organizando uma série de entrevistas que o Vitor Letícia concedeu para a gente antes do falecimento dele, né? E essas entrevistas estão sendo publicadas aos poucos. A gente já lançou um volume em que o Vitor discute a questão da história do Brasil. A gente vai lançar um segundo esse ano ainda, sobre a Revolução Francesa e sobre a social-democracia alemã, social-democracia europeia em geral, e o ano que vem sobre a Revolução Russa. Então, digamos assim, um pouco a ideia de organizar esse debate tem a ver de divulgar um pouco essas ideias que vão estar contidas nos livros que a gente vai lançar. Eu vou ler aqui para não me perder muito e para não tomar tanto tempo. Minha exposição tem a intenção de levantar algumas questões sobre a Revolução Russa de 1917 e o sistema social que a procedeu, a fim de iniciarmos uma conversa, ou como sugere o título da mesa, um balanço necessário sobre a Revolução Russa. Para isso, resgatamos o artigo Realidade e Opinião sobre a União Soviética, no apogeu e após a queda, de Vitor Letícia. Trata-se de um artigo escrito em meados de 97, em que o economista e ex-militante trotskista retoma uma série de palestras de Mário Pedrosa, jornalista, crítico de arte e ex-militante do Partido Comunista e posteriormente da oposição de esquerda fundada por Trotsky. As palestras de Mário Pedrosa foram publicadas no jornal Vanguarda Socialista. Antes de iniciar alguns comentários ao artigo, vale lembrar, como fez Isabel Lorena em entrevista pré-debate, que os arquivos de Mário Pedrosa fazem parte da coleção do Arquivo Histórico do CEMAP e que estão aqui no CEDEM. Os arquivos de Vitor Letícia também foram incorporados ao CEMAP, instituição que foi refundada pelo coletivo Interludium, Reflexões Anticapitalistas. Em seu artigo, Vitor Letícia procurou demonstrar como Mário Pedrosa, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, considerava a planificação econômica estatal superior ao jogo dos jogos de interesses privados.
Podemos dizer que Mário Pedrosa estava em sintonia com o pensamento da época, porque mesmo os economistas burgueses como Joseph Schumpeter e Paul Samuelson reconheciam a eficácia da planificação russa. Aqui no Brasil, Roberto Simons defendia a industrialização nacional planificada pelo Estado em sua célebre polêmica com Eugênio Goudin. Em resumo, o liberalismo estava em baixa, ainda sofrendo com o golpe da crise de 29 e com a destruição da Segunda Guerra Mundial. Em 1946, nada poderia garantir que o capitalismo se recuperaria da forma que se recuperou nos chamados 30 anos gloriosos do pós-guerra. Para Mário Pedrosa, a planificação econômica soviética era um sucesso, apesar do stalinismo. Bom, eu vou fazer que nem o Danilo, eu vou dizer, eu não sou especialista em Revolução Russa, né? Por sorte a gente tem aqui um historiador, né, lá na ponta da mesa que vai solucionar as nossas dúvidas. Mas eu queria começar, justamente eu sabia que o Danilo ia tomar como mote da fala dele o texto do Vito, né? Mas ele não leu um trechinho que eu acho interessante, que vale a pena, né, a gente ter em mente, que apareceu inclusive na chamada que vocês fizeram, né? O Vito morreu em 2012, nasceu em 38, morreu em 2012, né? Ele era economista de formação e ele diz o seguinte: seria um grave erro condenar a Revolução de Outubro juntamente com o sistema que pretendeu representar a continuidade. Mas a frase seguinte eu acho a mais interessante. Mais grave ainda, porém, é insistir em apresentar o socialismo real como uma alternativa válida para o capitalismo, né? Ou seja, ele acha que é necessário fazer sempre um balanço crítico dessa revolução. E aí, para começar, para introduzir o nosso assunto, eu queria lembrar um livro do Leonardo Padura, El Hombre que Amaba los Perros, o homem que amava os cachorros, porque eu debati com o Leonardo Padura agora no sábado, então estou com isso na cabeça, né? E li o livro... reli o livro agora recentemente. Eu acho muito interessante o que ele faz naquele livro. É um romance, né? Quem não leu, leia, vale muito a pena, né? Ele faz um balanço arrasador da experiência do socialismo de modelo soviético e da sua cópia, que é a experiência cubana, né? O que ele faz? Ele mistura de maneira extremamente hábil a realidade com a ficção, né? E vai mostrando, então, toda a ascensão do stalinismo, como é que eles foram lidando com uma série de eventos no decorrer do século XX. Ele faz uma história do século XX um pouco romanceada, e que, inclusive, é uma ótima introdução para quem não conhece, né? E depois vai se sentir impelido a continuar a estudar, porque ele pega as coisas fundamentais. Então, a ascensão do nazismo, a Guerra Civil Espanhola, os grandes expurgos na União Soviética, tudo isso vai aparecendo, né? E a luta, obviamente, que é central, né? O Trotsky é uma das personagens centrais, o Trotsky, o seu assassino, Ramon Mercader, e o narrador do romance, que é o cubano, o Ivan Martorell, que narra a história, né? Então, o que ele vai mostrando é que é um cenário dominado por uma tremenda violência, né? E que em Cuba, embora não tenha sido tão violento quanto na União Soviética, significou para toda uma geração, no caso a geração dele, né, que está hoje com 60 anos, significou o fim das esperanças, significou viver numa tremenda ignorância a respeito, né, do que tinha sido o socialismo na União Soviética, o comunismo na União Soviética, né, os crimes do Stalin, quem era o Trotsky, e viver uma geração que vivia no medo das represálias, no medo de dizer aquilo que, enfim, no que acreditava, etc., né? Então, o que faz o romance? O romance é a narração de uma gigantesca derrota histórica, uma derrota histórica da experiência russa, da experiência cubana e das ideias do Trotsky. Embora o Trotsky seja aí o Cogiola pode depois
ficar bravo e debater, mas apesar do Trotsky ser o herói trágico do romance, né, as suas ideias não vingaram, e ele é responsável também por ter ajudado a criar aquele sistema, né? Ou seja, o que a gente vê, que é curioso, é ver um escritor cubano, e isso não é pouca coisa, né? Um escritor de romances policiais como Padura, né? E que ele mesmo diz que gosta mais de falar de literatura do que de política, né? Que se viu instado a fazer um balanço crítico da experiência comunista no século XX, quando nós, no Ocidente capitalista, já considerávamos que esse capítulo estava encerrado. Bom, controle o tempo, porque se me deixam falar, eu vou falar 3 horas deste assunto. Não, a gente corta você. E não tenho vontade. Né? Não, bom, então vou... Há tantas coisas que vou selecionar uma linha, certo? Então vou... Bom, muito grato pelo senhor ter me convidado, né? Vou começar por burocracia, que tem a ver com o CEDEM e comigo, certo? No ano, já que estamos falando de Mário Pedrosa e Vitor Letícia, Mário Pedrosa não conheci, Vitor Letícia conheci, fui militante do mesmo partido quando não nos conhecíamos quando já não éramos mais militantes do mesmo partido. Bom, talvez poderia ter tido uma relação melhor com eles em outras circunstâncias. Mas há anos já eu estava na França e fui na Biblioteca de Documentação Internacional Contemporânea porque eu tinha feito uma tese, tinha usado, eu morei 5 anos lá como exilado da ditadura argentina e tal. Aí a BDIC me deu de presente um monte de material que estava em dobro, era muito bom, mas pesava muito. Então digo, vou mandar para São Paulo e vou levar para a USP. Eu acho que estava começando na USP, ou não me lembro se já era professor ou alguma coisa assim. Aí, bom, e como levá-lo? Não tinha dinheiro, claro, não tinha nenhuma. Eu já estava na USP, mas não tinha dinheiro. Então fui na embaixada, né? Então, quem foi que... A Mary Pedrosa, que era a líder cultural, embarcou a coisa, e a coisa chegou na USP. Então eu estoquei aí, né? Na minha sala, que tinha uma sala mais ou menos grande, que dividia com Carlos Guilherme Mota, que nunca ia, então tudo bem, joguei tudo aí. Então. E aí então fui doar, né, para a biblioteca da USP. Então, uma pessoa aí, a pessoa que se encarregava, disse, oi, que horror, vamos ter que classificar tudo isso, não pode, porque eram tantos empecilhos burocráticos que finalmente o material ia apodrecer na minha sala e a biblioteca da USP não ia querer, a biblioteca, no caso, da História, porque ainda existia uma biblioteca da História, agora é uma subbiblioteca da FFLES que se chama Florestan Fernandes.